Nessa manhã nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo. Nós paramos na última aula falando a respeito de dízimos e ofertas. Nós não temos muito costume de ficar batendo nessa tecla, durante os cultos. Porém, trata-se de uma doutrina importante. É uma doutrina bíblica, é uma doutrina muito importante, é mandamento, e nós precisamos de saber das implicações a respeito do dízimo e das ofertas, e nós vimos na última aula sobre o significado do dízimo. Nós vimos o que são as ofertas, nós vimos sobre a questão começamos a falar um pouco sobre a questão da espiritualidade, que está envolvida nos dízimos e ofertas. Nós lemos alguns textos do Antigo Testamento, como em Gênesis. Como foi falado na última aula, tem muita gente que acredita que o dízimo ele só tem a ver durante a lei, é algo concernente à lei. Nós vimos que antes da lei, nós já vimos passagens bíblicas falando sobre oferta e falando sobre dízimos também. Sobre o propósito dos dízimos e nas ofertas, nós vimos também na última aula. Foi a manutenção da casa de Deus, o sustento dos obreiros, pastores, auxílio aos cristãos necessitados. E nós vamos estar dando continuidade nessa cartilha. Nós vamos estar falando sobre como contribuir com dízimos e ofertas. Eu quero pedir a você que participe, tá? Se tiver dúvida, pode perguntar, tá? Como de praxe, como sempre, nós estamos abertos para poder responder as perguntas. Irmãos, fiquem com toda a liberdade para perguntar e tirar as suas dúvidas, tá bom? Eu quero pedir também o auxílio para que me ajude nas leituras que nós vamos fazer aqui, tá bom? Então nós vamos estar citando aí algumas referências bíblicas e os irmãos estejam lendo essas referências em nome de Jesus. Nós vamos ver, irmãos, que existem algumas implicações que são bem importantes no ato de se ofertar e quando nós dizimamos. É por isso que o pastor da igreja, o pastor Jonas Leal, ele sempre vai dizer que dízimo e oferta não é um ato extra-culto, é um ato que faz parte do culto, muito pelo contrário, se presta culto com ofertas e com dízimos, Tanto que nós vimos algumas passagens do Antigo Testamento dessa forma eles faziam, e nós vamos ver algumas passagens também do Novo Testamento que vão colaborar com esse pensamento, com esse argumento. Como contribuir com os dízimos e ofertas? Bem, tem algumas indicações de como que se faz, Alguém pode abrir para mim na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 16, o versículo 2. A primeira forma de se contribuir é regularmente, tá? Então nós vamos ver na palavra de Deus que regularmente se contribuía. Alguém encontrou aí 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, nós vamos ver. Leu? Achou? Pode ler, por favor. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda,
reservando-a para que não seja preciso fazer coleta quando eu chegar. Então vocês veem aí que existia um padrão na igreja no Novo Testamento. No primeiro dia da semana se fazia o recolhimento, né, das contribuições. O primeiro dia da semana é o domingo. Então eles tinham esse costume porque o domingo era o dia em que a igreja se reunia para poder cultuar. Então, nessa reunião, eles já aproveitavam e faziam as coletas, né? Recolhiam, então, as ofertas, né? No primeiro dia da semana. A segunda forma que nós temos que dar ênfase, a primeira é regularmente, ou seja, todo primeiro dia da semana eram feitas coletas. A segunda é individualmente, é o mesmo versículo, individualmente. É coletivo. Ou seja, convida-se a igreja para fazer a coleta, mas é algo individual, tanto que o apóstolo vai dizer, cada um de vocês tragam. Então cada um vai trazer a sua oferta para poder contribuir com a obra de Deus. É esse mesmo versículo, 1 Coríntios capítulo 16 e 2. Então nós vemos aí regularidade e nós vemos individualidade no ato das ofertas. Então se levanta uma oferta com a igreja vai ofertar, mas também é considerada a questão da individualidade, né? Recentemente foi enviada uma oferta para a família do pastor Carlos de Oliveira. A igreja nossa aqui, o pastor levantou e pediu uma oferta para poder os ajudar, né? Ele está com Covid, está com uma situação difícil lá, a igreja o ajudou, né? Vocês lembram disso? Isso foi domingo. Foi conclamado para que a igreja ajudasse, mas nem todos ajudaram. Então a igreja enviou, só que a individualidade conta, porque algumas pessoas que contribuíram. Então a oferta foi enviada no nome da ADSES, mas diante de Deus, algumas pessoas contribuíram. Essas pessoas, a questão da espiritualidade diante de Deus, para essas pessoas, porque essas pessoas que estão plantando no reino. A gente precisa de ter um pouco de cuidado quando se fala de oferta, quando se fala de dízimo, para a gente não correr o risco de cair no conto do vigário, como diz por aí, né? Para você não acabar entrando nas questões teológicas de teologia da prosperidade. Então, e a questão não é essa. A questão é que dízimos e ofertas são bíblicos e existe uma implicação espiritual e material envolvida com esse ato. Tá? Então nós precisamos de entender que não se trata de barganha, se trata de uma lei divina que está sobre esse ato, e nós vamos estar falando um pouco sobre isso também. Então nós vemos aí que regularmente, individualmente e agora proporcionalmente, é o mesmo versículo que foi lido. Cada um, no primeiro dia da semana, cada um traga a sua oferta, né? E de acordo com as suas posses, de acordo com com as suas riquezas, com aquilo que a pessoa possuía. Então, quem tinha mais condições deveria, né, ofertar mais. As pessoas que tinham menos condições, óbvio, ofertava menos. Isso eu estou falando, irmãos, da ótica humana, tá? Porque na ótica divina não se conta a oferta. Essas coisas não são contadas, são pesadas. E eu falei aqui na última aula da oferta da viúva pobre. Vocês que estavam aqui lembram, né? Pessoas iam colocando sacos de dinheiro, né? E quando chega uma mulher e coloca 2 moedinhas, o Senhor vai falar assim: essa daí deu a maior oferta, maior do que todos os outros, porque não deu do que estava sobrando, deu do que possuía para viver. Então,
da ótica humana que eu estou dizendo a vocês, cada um contribua com o que tem. Quem tem mais, da ótica humana, vai conseguir contribuir com mais. Quem tem menos, só vai poder conseguir contribuir com menos. Porém, diante de Deus, tá? Não diante do homem, essas coisas não são contadas, são pesadas, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo 7. Como que nós devemos chegar? Então, regularmente, individualmente, proporcionalmente, e agora nós vamos ver alegremente. Quem pode ler para mim 2 Coríntios 9, 7, por favor? Leia em voz alta. Amém? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então vamos lá. Então, outra coisa interessante a se considerar nesse versículo é cada um dê conforme determinou no seu coração. Então, não é o pastor, não é presbítero, não é o dirigente de igreja que vai forçar uma pessoa a dar determinada quantia, não. A pessoa, isso é individual. Cada um dê conforme determinou no seu coração. E não por constrangimento ou com tristeza. Mas quando ofertarmos, nós devemos fazer com alegria. Alegria. Por quê? Porque estamos chegando diante do Senhor. E existe uma graça, irmãos, que nos é concedida. E nem todas as pessoas conseguem compreender de uma forma mais ampla essa questão dessa graça. Mas nós vemos que vários personagens do Antigo e do Novo Testamento compreendiam o que significava isso. O que significava chegar diante do Senhor com bens, com posses e poder oferecer a Deus. Não se trata de dar para receber, mas se trata de reconhecer a graça de Deus na sua vida. Por quê? Porque Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Deus cuida das nossas vidas. Deus tem cuidado das nossas roupas, aquilo que nós vestimos. Deus tem cuidado daquilo que nós comemos. Deus tem provido, Deus tem nos sustentado. Então, quando nós chegamos na presença do Senhor, trazendo algo, é como se nós pudéssemos apalpar, todo esse cuidado de Deus para nós. É como se ele se materializasse em forma de bens. Não são meras palavras jogadas ao léu, jogadas ao ar. É o cuidado de Deus que está sendo concretizado em nossas vidas. Literalmente, você consegue tocar. Então, quando nós pegamos, por exemplo, um pedaço de pão, como nós fizemos hoje ali atrás, uma xícara de café, e nós nos alimentamos, o cuidado do Senhor. E agora eu estou falando aqui de graça, e é a graça comum, não estou falando de graça salvadora, é da graça comum. Quando nós pegamos o pão, nós pegamos o café, está ali nas nossas mãos, é palpável, nós conseguimos ver, visualizamos, o cuidado de Deus se materializa. Vocês estão conseguindo entender como que os personagens, por exemplo, do Antigo Testamento, chegavam diante do Senhor, como por exemplo Davi, quando ia ofertar ao Senhor, ele fazia questão de dar o melhor para Deus, porque eles entendiam isso. Toda vez que nós fomos tomar, nem que for um copo de água, isso aqui, esse copo de água é cuidado, é graça materializada, está aqui nas mãos.
Então, esse é um princípio que é muito importante. Eu sei que há pessoas que têm dificuldades de atingir essa compreensão, mas é importante que se fale sobre isso. Então, quando nós falamos de trazer ofertas, trazer dízimos, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos honrando ao Senhor. É gratidão. Nós estamos reconhecendo o cuidado do Senhor e essa graça que é dispensada para conosco. Então, às vezes as pessoas não alcançam esse tipo de entendimento. Quantas vezes nós vemos pessoas falando assim, já vai o pastor falar de dinheiro. Vai falar de dinheiro. Né? Então, algumas pessoas não conseguem alcançar. A mente dele é isso aqui, Não abre a mente. Não tem, como eu disse na aula passada, não tem uma cosmovisão, não tem uma compreensão ampla do que significa isso. Ele pensa sempre já vai falar de dinheiro, quer dinheiro. Né? É óbvio que nós entendemos que há situações, em alguns lugares por aí, que há picaretagem, há bandidos travestidos de líderes espirituais, entendemos tudo isso. Mas eu estou falando aqui de doutrina bíblica. Estou falando aqui de significado bíblico. E o que significa quando nós ofertamos ao Senhor? Então, tem uma graça envolvida nisso tudo. Eu li um livro, eu esqueci até o título do livro, mas eu li, que fala sobre a graça de se ofertar. E isso me impactou muito, porque foi a partir dos argumentos, né? Eu não tenho problema de falar o autor, é o Caio Fábio, né? É um livro bem antigo dele, não é um livro recente, eu tenho que ressaltar isso, tá? Eu gosto muito dos livros antigos, das pregações bem antigas dele, né? As atuais a gente precisa de ter cuidado, mas me ajudou muito a abrir a minha compreensão a respeito disso aí. Porque às vezes nós pensamos assim, vamos, oferta, pega aí. Né? Pega um valor qualquer lá, sei lá. A pessoa não sabe o que está fazendo. A pessoa não sabe. No Antigo Testamento existia um princípio, e também no Novo Testamento. Um princípio de preparação. É muito comum às vezes a gente chegar no culto e a gente nem está pensando em oferta, a gente passa o nosso dia inteiro preocupado com um monte de coisas, nós não pensamos em oferta. Pensamos em muitas coisas, menos oferta. Chegamos no culto, né? Passamos o dia inteiro, nós nos preocupamos com carro, preocupamos com casa, com criança, com trabalho, aí daqui a pouco se arruma correndo, chega no culto e começa o culto e tal. Aí chegou o momento de nós tirarmos a oferta, aí a pessoa, aí vai abrir a carteira e vai procurar, né? Sem querer julgar, irmãos, a questão não é questão de valor, é questão de peso. A pessoa, né, não deve haver nenhum tipo de constrangimento, mas é muito comum a pessoa ir lá e pegar o menor valor que ele tem na carteira e dar. Né? Não estou falando de pessoas que não têm condições, estou falando de pessoas que não estão com a mente voltadas para isso. Dá por dar. É como se tivesse um mendigo pedindo uma esmola, alguma coisa, a pessoa pega ali, um trocadinho aqui, tem R$1, tem R$2, e pega e entrega. É muito importante porque, prestem atenção, porque isso é doutrina bíblica. Tá? Nós precisamos subir o nosso nível de compreensão. Vocês estão me entendendo? Subir o nosso nível de compreensão, porque existe sim uma graça, existe uma espiritualidade e faz parte do nosso culto o ofertar. Aí, como eu disse, né, a pessoa chega de qualquer maneira e oferta, ou como a irmã Graça, né, gesticulou aqui para mim, a pessoa esquece
literalmente esqueceu. Como deveria ser? O padrão do Antigo Testamento é o quê? Preparação. Eles se preparavam antes. Eles separavam o que era do Senhor. Tanto que o que era do Senhor no Antigo Testamento era consagrado. Então, por exemplo, se uma pessoa criava ovelhas, ele pegava parte daquela ovelha. Se fosse dízimo, era a 10ª parte. Se fosse uma oferta consagrada, ele ia separar. Ele pegava a melhor ovelha que ele tinha, se ele fosse dar em oferta. Ele pegava a melhor ovelha, separava e consagrava ao Senhor. Olha, preparação. Essa daqui é do Senhor. Todo cuidado com ela. Não podia ter defeito. Não podia ter mancha. Não podia, por exemplo, pegar uma ovelha cega ou manca e levar para poder ofertar. Na lei era proibido. Não podia fazer isso. Preste bem atenção. O princípio aqui não é o princípio de valor. É o princípio de peso. Não se podia pegar uma ovelha manca, uma ovelha cega, uma ovelha que tivesse alguma doença. Não é porque ela valia menos, não. É porque aquela oferta não era a melhor oferta. Aquela oferta não representava, não simbolizava a graça de Deus sobre a vida daqueles homens. Graça no Antigo Testamento? Sim, graça no Antigo Testamento. Em toda a Bíblia tem a graça. Noé achou o que diante dos olhos do Senhor? O quê? Graça. Então é questão de preparação. No Antigo Testamento eles se preparavam. Eu falei na última aula, quando a viagem era longa, os animais morriam ou poderiam adoecer pelo caminho, ou mesmo as plantações, as colheitas poderiam se estragar. O que eles faziam? Eles vendiam e levavam o dinheiro. Tá? Houve uma pergunta, mas então, tem que dar dinheiro, tem que dar produtos, tudo é oferta. Por que deve haver a preparação? No Novo Testamento, nós lemos aqui, o apóstolo Paulo vai dizer, no primeiro dia da semana, vocês separem a oferta para a coleta. Para que não seja, ele vai dizer, para que eu não chegue aí e não tenha que ficar me preocupando de fazer coleta novamente. Então ele está dizendo o que para eles? Se preparem, pensem nisso, se preocupem com isso, para que não seja necessário que fique falando. Então, se é muito ruim, tá? Uma pessoa chega a beirar um constrangimento, um pastor ter que ficar pegando o microfone e ficar falando de oferta. Hoje é uma escola bíblica. Então o assunto aqui é dízimo e oferta, nós vamos falar de dízimo e oferta. Mas durante um culto, é muito constrangedor. Por quê? Porque, primeiro, pessoas não entendem, não compreendem, e é uma doutrina complexa. Vocês veem que na última aula foi mais de 1 hora. Não deu para terminar, e agora nós vamos tentar terminar nessa aula. Vocês imaginam se eu precisar de parar um culto, parar um culto não, no meio do culto, precisar de explicar isso aqui. Quanto tempo nós vamos tomar? E muitas pessoas não vão compreender. Olha lá, está lá, meia hora falando de oferta, 40 minutos falando de dinheiro, só fala de dinheiro. Infelizmente, temos pessoas, e às vezes até são visitantes, não podemos dizer que são só pessoas da igreja, mas muitos são visitantes que não têm essa compreensão e acabam se escandalizando. Então deve-se haver uma preparação. Quando nós formos sair, para poder vir ao culto, nos reunir, nós temos que entender que o nosso culto já está acontecendo. O culto do cristão, ele é diferente do Antigo Testamento. No Antigo Testamento as coisas são sombras.
daquilo que havia de vir. Então havia um momento específico, um local específico para o culto. No Novo Testamento, o nosso culto é 24 horas. Nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O que nós fazemos aqui é um ajuntamento solene. Nós nos reunimos para poder cultuar e adorar junto, mas a adoração começa na hora que você acorda. Quando você acorda já orando a Deus, agradecendo pelo dia, já colocando um louvor, adorando a Deus, então o culto já começou ali. Amém? Então a oferta deve ser preparada. Tanto o dízimo quanto a oferta não pode ser entregue com tristeza, com constrangimento, coração triste, preso naquilo ali. Se for para ser assim, não entregue, sabe por quê? Deus não aceita. A instituição, a igreja, a organização, ela recebe, entra lá no caixa, a gente vai usar para pagar a luz, para pagar, os compromissos da igreja, mas Deus não recebe. Deus não recebe. E o que nós queremos, é que todos os cristãos entendam a importância de se ofertar. Então, deve haver uma preparação. Prepara em casa. E tem um dinheiro lá, separa, eu quero dar uma oferta hoje. Que oferta é essa que eu vou levar? Isso é entre você e Deus, é a sua consciência com Deus, é aquilo que você entende que é a graça de Deus na sua vida, é o que você vai fazer, aquilo que propôs o seu coração, como nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 16. Propôs no coração de cada um. Então, irmãos, é necessário que haja uma preparação. Quando você for sair de casa, lembre-se disso. Tem uma oferta. Se não tiver, amém. Deus sabe de todas as coisas. Mas se vai ofertar, não faça de supetão na hora do culto. Traga de casa. Já separado. Isso aqui é para honrar ao Senhor. E entenda que há uma implicação espiritual nisso. Tá bom? 2 Coríntios capítulo 8, o versículo 2. Alguém lê para mim aqui. Então vamos lá. Regularmente, individualmente, proporcionalmente, alegremente e agora sacrificialmente. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 8. Alguém pode ler para mim, por favor? Quem achou? Pelo que vos rogo que confirmeis para que ele, o vosso amor... só isso. Quer que continue? 2 Coríntios 8, 2. Capítulo 8, versículo 2. 8, 2. Como em muitas provas de tribulação houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Tá, isso aí é uma coisa tão interessante. O apóstolo Paulo está falando sobre a oferta da igreja da Macedônia. E essas passagens bíblicas aí, vocês podem marcar, tá, irmãos? Vocês podem marcar. Eu vou ler o capítulo 8. Vou ler mais alguns versículos aqui, só para vocês poderem entender o que essa igreja, os irmãos da Macedônia fizeram. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade.
Vocês podem marcar esse texto aí, tá? Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. A região da Macedônia, as igrejas eram extremamente pobres. E mais, o apóstolo Paulo vai dizer que no meio de extrema pobreza, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto tinha muitas pessoas ricas, não eram todos, óbvio, mas tinham muitas pessoas com condições, porque a cidade de Corinto era uma cidade cosmopolita, era grande, uma das cidades mais importantes do Império. E havia essa deficiência de compreensão de se ofertar na igreja de Corinto. Aí o apóstolo Paulo, quando vai tocar no assunto da coleta, das ofertas com os coríntios, ele vai dar o exemplo dos cristãos da Macedônia, que mesmo em tamanha tribulação, porque eles estavam sendo perseguidos, estavam passando por uma dificuldade financeira imensurável. Nós aqui, no nosso contexto atual de hoje, nós não sabemos, nós não conseguimos entender, podemos tentar dimensionar, mas é difícil, porque os cristãos estavam sob perseguição, perdiam seus empregos, perdiam seus bens, eram privados das assistências que haviam na sociedade, no governo. E no meio de toda essa tribulação, o apóstolo Paulo vai dizer que houve alegria. E transbordou neles a graça, o desejo de ajudar. Ou seja, mesmo na pobreza deles, agora humanamente falando, que o apóstolo Paulo vai dizer, é bem claro, humanamente falando, eles fizeram tudo o que eles puderam. Tudo o que foi recomendado eles fizeram e muito mais. E eles insistiram. Olha, não precisa de ser gênio para poder entender a situação aqui. Foi estipulada uma oferta para eles, porém, como eles eram muito pobres, provavelmente, não precisa de ser gênio para entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Foi dito, então, vocês ofertem o que der, tá, irmão? A gente sabe da situação de vocês. Vocês não têm condições, vocês estão precisando de ser ajudados. A gente entende. O apóstolo vai dizer, eles insistiram. E eles deram muito mais do que nós pedimos, do que foi recomendado. Partiu deles, foi um ato voluntário deles, de fazerem dessa forma. Tá? Então, eu fiz questão de ler essa passagem com vocês, porque está falando, um dos conceitos que nós estamos falando aqui é do conceito de sacrifício. A oferta deve ser entregue regularmente, individualmente, proporcionalmente, alegremente e sacrificialmente. No Antigo Testamento, temos várias passagens que demonstram que a oferta era entregue em forma de sacrifício. E no Novo Testamento agora nós temos uma passagem também que mostra o sacrifício desses irmãos, desses cristãos, que mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à extrema pobreza, eles se alegraram
e voluntariamente eles ofertaram, né, ao Senhor, com alegria, com gozo, e isso ficou marcado na vida do apóstolo Paulo. Tanto que ele fez questão de citar esse exemplo para a igreja da Macedônia. Até aqui, está dando para vocês entenderem bem? Ficou alguma dúvida? Aqui, você não acha melhor levar as crianças para dentro da salinha? Então, leva ela lá. Bom, junto com a Estezinha, fazer companhia com ela. Um outro tópico importante que nós vamos ver aqui agora é alguns ensinamentos bíblicos com respeito à contribuição, né? Porque tem gente que acha que dízimo e oferta é coisa de picareta, é coisa de malandragem, de pastor. Não, isso trata-se de uma doutrina bíblica. E quando nós falamos que é doutrina, tá? Nós não estamos falando de textos isolados, não. Né? Desde a última aula aí, né, nós já lemos aí bastante textos falando a respeito desse assunto. Deuteronômio, Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 8, o versículo 18. Né? Então nós vamos ver aqui um ensinamento bíblico, né, que fala a respeito de princípio. Deuteronômio 8, 18. Quem encontrou pode ler, por favor. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é que dá a você a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Maravilha, perfeito. Então vocês veem que devemos honrar ao Senhor com os nossos bens materiais, porque quem é que nos dá a capacidade de trabalhar? Deus. Então, novamente eu volto àquela questão que eu estava falando, a questão da graça de Deus nas nossas vidas, a graça palpável, tangível, porque Deus é que nos dá a graça, Deus é quem abre as portas, Deus é quem nos capacita, nos dá a capacidade, nos dá força, o ar que nós respiramos, a força, a vontade, o ânimo, vem de Deus, vem do Senhor. Então, quando nós, através dessa graça que nos é concedida, adquirimos bens e recursos financeiros, nós então não podemos nos esquecer do Senhor. E o que o texto que nós lemos aqui é: lembre-se do Senhor. Prestem atenção, lembre-se do Senhor, não esqueçam de honrar o Senhor com os recursos financeiros, os recursos materiais. Por que eu estou adaptando para recursos financeiros? Porque alguém aqui é lavrador? Não é. Alguém aqui cria ovelha, cria boi? Não. Nós trabalhamos e a maioria de nós aqui recebe como? Alguém recebe o pagamento em sal? Vamos, gente? Ou alguém que recebe pagamento em galinha, em porco, em boi? Alguém que recebe assim? Você trabalha e você recebe como? Moeda corrente. Correto? Então, por isso que hoje, nos nossos dias, nós falamos de moeda corrente. Por quê? Porque o nosso trabalho é recompensado com moeda corrente. Então, por isso que se fala de dinheiro. Se nós estivéssemos no Antigo Testamento, nós estivéssemos numa região rural e a pessoa criasse animais ou criasse gado para poder extrair o leite, você poderia trazer, tirou lá 1.000 litros de leite, traz 100 para a igreja, vão distribuir para o povo, vão vender uma parte, vamos ver o que dá para fazer, mas não é assim a nossa situação, né? Então recebemos em dinheiro, por isso falamos em dinheiro, só para esclarecer, tá, irmãos? Lembre-se do Senhor, porque é Deus quem dá. Tá
bom? Deus é quem dá o que você ganha. Imagine se Deus tirar de nós a graça que está sobre a nossa vida, como por exemplo a saúde. Como que ficaria a nossa situação? Então, tudo que nós temos é Deus que nos dá. Há pessoas que são arrogantes. Eu trabalhei, eu fiz, eu faço, eu corri atrás. Miserável. Ah, se Deus tocar nele e tirar a saúde, o que ele faria? Não faria nada, né? Não faria nada. Miserável. Os dízimos, tá? Os dízimos eram santificados ao Senhor em Israel. Levítico 27, 32. Alguém lê aí, por favor. Vocês vão ver que dízimo e oferta não é a mesma coisa. Dízimo é uma coisa, oferta é outra. Quem achou, lê. Juan, lá atrás. Ah, pensei que era o Juan. 32. Isso, 27, 32. Está com medo de ir. No tocante a todas as dízimas de vacas, ovelhas e tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Então vocês veem aí que tudo o que eles estavam produzindo, no caso ali era uma criação, mas tudo que era produzido, o dízimo deveria ser santificado ao Senhor. 10ª parte. Volto a frisar a vocês, ninguém aqui é criador de boi, ninguém aqui é criador de ovelha, ninguém aqui é lavrador de terra. Então o nosso ordinário, como que nós medimos o nosso dízimo? 10% daquilo que nós ganhamos, tá? Esse é o padrão bíblico. Se alguém não consegue alcançar essa compreensão dessa graça, pega o seu dinheiro e gaste do jeito que você quiser. Pega esse dinheiro, vai para a praia, vai fazer churrasco, faz o que você quiser com ele. Se você não alcançou essa graça, você acha que você está dando dinheiro para pastor, você está dando dinheiro para outras coisas supérfluas, e você não entende que isso é honrar ao Senhor, não faz sentido trazer nada diante do Senhor, porque a pessoa quando chega nesse nível, ele não alcançou a compreensão. Então não faz sentido ele querer ofertar, ou querer dizimar, ou querer contribuir, porque na verdade vai fazer reclamando, murmurando, entendeu? Então é melhor, como homem, estou dizendo, é melhor que nem se faça, é melhor que nem faça, tá? Porém, a pessoa que não dizima, isso precisa ser dito, tá, irmãos? Quem não dizima e quem não oferta, tendo condições para isso, não dizima e não oferta, também não participa das graças e promessas e bênçãos do Senhor que estão contidos aqui na palavra. Porque há várias implicações espirituais e materiais na vida daqueles que contribuem com a obra do Senhor. Então nós vimos aí, Deus é quem dá, os dízimos são santificados ao Senhor em Israel. Separe primeiro a parte de Deus do seu salário. Provérbios 3:9. Quem pode ler para mim Provérbios 3:9? Quem encontrou? Tá azul? Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Segura aí, tá? Não, segura aí. Então, honre ao Senhor com a primícia. Pode marcar isso aí, tá, irmãos? Então, o que é que nós devemos fazer? Eu vou voltar aqui porque nós falamos sobre isso também. Falamos alguma coisa sobre isso na última aula, mas eu vou frisar novamente. Recebemos o salário, então o que nós devemos fazer? Primeiro separamos
aquilo que nós devemos honrar ao Senhor, ou nós vamos pagando tudo que nós temos que pagar, vamos sair, vamos lanchar, vamos jantar fora, e se sobrar alguma coisa, se sobrar, eu vou trazer algo para a igreja. Como que deve ser? Qual é o conselho bíblico? Acabou de ser lido aqui. Lê de novo, por favor. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Separar primeiro a parte do Senhor. O Vitor quer perguntar? Não, é só para confirmar o que você falou. Malaquias 1:6. Nós vamos chegar lá. Fala que a pessoa que dizima, ele honra ao Senhor. Malaquias 1:6. Sim. Daqui a pouco nós vamos falar sobre Malaquias. Aí o senhor comenta sobre isso aí e nos abençoa aí com esse argumento. Então, irmãos, devemos honrar primeiro, separar primeiro o que é do Senhor. Se nós formos esperar, pegar o dinheiro, pagar todas as contas e ver se sobra alguma coisa, a gente começa a aparecer tanta coisa. Aí aparece uma parede da casa para poder pintar, um copo quebrou e tem que comprar outro, vou botar no lugar. Aí começa, a gente vai aparecendo ou vai se inventando coisas para se fazer. Quando vê não sobrou nada, aí a gente vem trazendo resto para o Senhor. Aí nós voltamos ao princípio bíblico, que lá em Gênesis, a primeira oferta que está registrada na Bíblia, a oferta de Caim e Abel. Um trouxe do primeiro, das primícias, está escrito lá, e do melhor. O outro não trouxe assim, mas veio com o coração pesado. Qual a oferta que foi recebida pelo Senhor? Não por questão de valores, por questão da forma como a pessoa se apresentou diante do Senhor. Abel apresentou-se honrando ao Senhor. Caim apresentou-se como que por obrigação. E ainda ficou bravo quando a oferta dele foi rejeitada. Então, irmãos, existe um princípio espiritual. Eu estou frisando isso várias vezes aqui. Existe um princípio espiritual no ato de se honrar ao Senhor com os nossos recursos financeiros. Não é um mero ato de dar, tá? É a forma como nós chegamos. Talvez as pessoas, por não terem uma compreensão correta, fazem de qualquer maneira. Por isso eu achei necessário nós fazermos uma espécie de reciclagem para que nós possamos aí reavivar esses textos e esse assunto na nossa mente, porque é de suma importância. O Jazub leu o versículo 3, o versículo 9 está aberto aí ainda, o provérbio 3:9. Abre de novo aí o 3:9, e depois você lê para mim. Lê o 3:9 e você continua, lê o 10 também. Eu quero que ele leia, preste bem atenção. Ele vai ler o 3, o 9 que ele já leu, nós já comentamos, e agora ele vai ler o 10 também. O 9 e o 10, leia por favor, Jesus. Preste atenção. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Pode marcar isso aí se vocês quiserem. Marca isso aí. Não são palavras minhas, tá? É a palavra de Deus. Honra o Senhor. Se nós honrarmos ao Senhor da forma correta, seremos prósperos. É bíblico. Da forma correta. Não se barganha com Deus. Não se dá 100 para ganhar 1000. Não se dá 1000 para ganhar 10.000. Não. Se nós entregamos,
Nós vimos aqui, é porque Deus já nos deu. É Deus quem dá. Então, quando nós honramos ao Senhor, nós estamos reconhecendo a graça dele nas nossas vidas. E quando nós fazemos isso, há uma lei divina, não é humana, é divina. Faça isso, honre ao Senhor, os teus celeiros transbordarão. Está escrito aí, marque, tá? Depois você leia com mais calma na sua casa. Não é teologia da prosperidade. Não estou falando de barganhar com Deus. Não estou falando de você vir aqui entregar carro, entregar moto. Não estou fazendo fogueira santa, não é nada disso. Estou mostrando a vocês princípios bíblicos. Quem não entende isso, né, vai ter uma vida com um pouco mais de dificuldade do que a pessoa que compreende isso, tá? As suas ofertas devem fazer diferença no seu bolso. Não espere sobrar para dar, nem dê esmolas ao Senhor. Segundo o livro de Samuel 24. O Jazubo vai abrir para mim em Samuel. Outra pessoa abre para mim em Lucas, capítulo 21, versículo 3 e 4. Lucas 21, 3 e 4. Isso, segundo Samuel. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faça questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocausto que não me custe nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Quer comentar alguma coisa? O Juan vai ler? Então, não darei ao Senhor aquilo que não me custou nada. Qual era o contexto aqui? Antes de a gente comentar. Foi pedido a Davi que se fizesse uma oferta, um holocausto, para que se cessasse uma praga em Israel. E ele então foi num terreno que era de um homem chamado Araúna, e ele ali tinha alguns bois, então o altar deveria ser feito ali. E ele foi falar com esse homem: não, a gente precisa de fazer um altar, eu quero usar o seu terreno, fazer no seu terreno, e quero comprar os seus bois aí para poder fazer, para poder ofertar ao Senhor, fazer o holocausto. Araúna então disse assim: Davi era o rei. Rei, pegue o que tu precisar e oferte ao Senhor, eu te dou. E Davi não aceitou, assim: não, longe de mim ofertar alguma coisa ao Senhor que não me custe nada. Então, a oferta tem a ver com custo, tem a ver com algo que faça diferença nas nossas vidas. Davi, como rei, podia, então me dá aí. Né? Ia funcionar mais ou menos como um confisco, né? Ele ia pegar, ia ofertar, mas ele entendia o princípio da oferta. Ele entendia. Se ele fizesse isso, não seria oferta. A oferta deveria ser algo que custasse ele. Amém? Pode ler a outra passagem, Lucas 21, 3, 4. E disse: em verdade vos digo que não sou mais do que esta pobre viúva, porque todos aqueles que deram como oferta de Deus do que lhes sobeja, mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Então é aquela passagem que nós já comentamos, da oferta que estava sendo trazida ao templo, né? As pessoas estavam ofertando daquilo que sobrava. Jesus comenta sobre isso. E veio uma mulher viúva e entrega 2 moedinhas. E Jesus vai dizer: essa mulher deu mais do que todo mundo. Vejam que não se trata de valor, se trata do peso espiritual.
É o significado. Estavam dando sacos de dinheiro. Prata, ouro. E uma mulher viúva vem e entrega 2 moedinhas. E a oferta dela é maior do que todas as outras. Humanamente falando, não faz sentido. Mas da ótica de Deus, é o que eu estou dizendo a vocês. Há uma espiritualidade envolvida no ato de dizimar e ofertar. Faz parte do nosso culto. Faz parte da graça de Deus sobre as nossas vidas. E eu estou falando da graça comum, a graça do cuidado. É o cuidado tangível, palpável. É a graça que se materializa em nossa mão em forma de pão, que nós nos alimentamos e comemos. Uma mulher viúva, naquela época, ser viúva já era uma tragédia. Normalmente falando, se não fosse uma pessoa de posse, uma pessoa rica, era uma tragédia. Porque na sociedade naquela época, quem mantinha a família era o homem. O homem morria, automaticamente a família entrava em dificuldade. Se houvessem filhos para trabalhar, esses filhos então iriam cumprir o papel do pai. Iriam então trabalhar para poder sustentar a família, a mãe no caso, a mulher viúva. Mas mesmo assim essa mulher passava por muitas dificuldades, principalmente quando a mulher viúva com criança pequena. Aí passava muito aperto. Então quando essa mulher viúva, nós não sabemos qual era a situação real dela, se ela tinha criança pequena ou não. Mas ela entrega aquelas 2 moedas, Jesus vai dizer, essa mulher deu mais do que todo mundo. Jesus vai dizer que ela deu de todo o sustento que ela possuía. Vocês sabem o que é isso? Ninguém obrigou, não tinha ninguém com chicote em cima dela, você tem que dar, você tem que fazer. Não, ela foi um ato voluntário, ela foi lá e entregou ao Senhor. É como se aquela mulher estivesse dizendo assim, bem, talvez essas 2 moedas dê para comprar, dê para fazer uma refeição, eu não sei o valor daquela moeda. Mas vamos supor, tá, irmão? É só uma suposição, que desse para fazer uma refeição e depois disso não teria mais nada. Aquela mulher estava entregando, literalmente, confiando nas mãos do Senhor a vida dela. Está aqui, ó, a minha vida depende de Deus. E se daqui para frente não tiver mais nada, eu estou honrando a Deus do mesmo jeito. Presbítero Edson, quer falar? No versículo 1, Lucas 21 primeiro aí, e olhando ele, viu os ricos lançar suas ofertas na arca do tesouro. Então nós observamos que ele estava observando e vendo todos lançarem ali. Sim. Será que ele não observa hoje também? As pessoas lançar suas ofertas? Sim, mas é justamente do que nós estamos tratando aqui. É justamente sobre isso que nós estamos tratando. A questão da espiritualidade. Porque quando nós vamos dizimar e ofertar, vou frisar novamente, não estamos fazendo a pastor. Estamos fazendo primeiramente a Deus. E esse é o nosso primeiro alvo. Por isso eu estou dizendo a vocês aqui, como que deve ser feito, regularmente, individualmente, proporcionalmente, alegremente, sacrificialmente. Por quê? Porque essas coisas são feitas para Deus. Para quê? Para a manutenção da casa de Deus, para o sustento dos obreiros, para o auxílio dos necessitados. São as implicações secundárias. Mas a implicação primária é você honrar a Deus. Deus precisa de dinheiro? Não. Não é uma questão de precisar ou de querer, é uma questão de honra. É uma questão da forma como você entende e enxerga essa situação. É como você chega diante de Deus. Vou dar 5 reais lá. A questão não é o valor, é o peso disso. Se esse for o único dinheiro que você tem, talvez isso tenha mais peso do que doar 10 mil reais. É o que Jesus está ensinando, é o que o texto ensina. No caso dos ricos e da viúva pobre. Uma mulher com 2 moedinhas, a oferta dela teve mais peso do que de todos os outros. Então não se trata de valor,
Se trata de peso, tá? E, óbvio, se nós estamos entregando a oferta para Deus, Deus está observando, irmãos. E Deus recebe? Recebe. Deus rejeita? Rejeita. Sabe por quê? Porque Ele não mudou. Se lá no Antigo Testamento, no passado, Deus rejeitou, por que Ele não vai rejeitar hoje? Ele mudou? Deus rejeitou a oferta de Caim, sim ou não? Oi? Safira e Ananias, Novo Testamento. Para alguém não acertar, usando Antigo Testamento, Novo Testamento. Os cristãos vendiam as suas posses e entregavam nos pés dos apóstolos. Ou seja, vendiam as suas posses e doavam para a igreja. E eles viviam em comunidade. Esses irmãos eram prestigiados. Óbvio. A pessoa vendeu tudo que tem e entregou para a igreja. Safira e Ananias, vendo que aqueles irmãos recebiam ali uma certa honra, tinham uma certa estima, querendo ter essa estima, querendo que os holofotes se voltassem para eles, venderam a sua propriedade, porém retiveram. Chegaram lá diante dos apóstolos, está aqui, ó. Nós também vendemos, nós também estamos entregando. Porém, eles retiveram. É tipo, ele vendeu, guardou uma parte e entregou uma parte só para dizer que estava dando. Deus aceitou essa oferta? O que aconteceu? Quem conhece o texto? O que aconteceu com Safira e Ananias por terem feito isso? Foram fulminados. Deus os matou. Então vocês veem que não é uma questão de dinheiro, tá? Tem uma questão espiritual muito importante envolvida nisso tudo. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de honra, tem uma questão de graça e de espiritualidade que está envolvida nisso aí. Deus não aceitou. E por eles terem agido com falsidade, Deus matou os dois. Isso, irmãos, não é Antigo Testamento, não. Novo Testamento. Tá bom? Então isso serve para a gente poder refletir melhor como que nós nos aproximamos de Deus no ato de dizimar e de ofertar. Nós precisamos, irmãos, rever os nossos conceitos. Aquilo que é prioridade. Estamos priorizando a obra de Deus? Honrar a Deus com os nossos recursos? Nós temos maturidade, entendimento suficiente, compreendemos isso? Será que nós compreendemos isso? Difícil, hein? É difícil. Lucas 12, do 15 ao 21. Não seja avarento. Avarento significa mesquinho, tá, irmão? Pão duro. Não seja avarento. Lucas 12, 15 ao 21. Quem encontrou? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E darei a mim mesmo. Você tem grande quantidade de bens armazenados, dá para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Olha que parábola interessante. Natália, abre para mim aí Atos 20, 35, deixa ele aberto aí, tá? Atos 20, 35. Vou fazer um comentário rápido a respeito dessa parábola. O rico, insensato, né? O camarada, por achar
né, fez ali a sua colheita, né? Colheu muito, seus celeiros cheios, e ele dizia consigo mesmo: agora eu posso dormir em paz, posso descansar, porque por muitos anos eu tenho guardado, tenho recursos financeiros por muitos anos, posso ficar tranquilo. Aí a grande questão é o seguinte: Deus vai dizer para ele: louco, hoje te pedirão a tua alma. Sabe o que isso quer dizer? As pessoas guardam dinheiro, fazem poupanças, guardam riquezas, e se morrer hoje, adiantou o quê? Essas pessoas, por exemplo, poderiam investir esse recurso na obra de Deus, como por exemplo a obra missionária, ajuda aos necessitados. Poderia investir na obra do Senhor, não faria diferença. Preste atenção, sabe por que não faz diferença? Você pode juntar o tanto de dinheiro que for, quando morrer, tu não vai levar nada. Aí vai ficar aí para outros usufruírem. Outros usufruírem. Essa é que é a verdade. Então, Jesus está fazendo essa parábola para mostrar para nós, nos dar o exemplo de que nós não devemos ser avarentos. Ter avareza no coração. É errado então ter uma poupança guardada? Não é errado. A questão aqui é o princípio. É o camarada guardar tudo para si, ser rico para consigo mesmo e pobre para com Deus. Ou seja, trata-se de uma pessoa que não honrava a Deus com seus recursos, que não ajudava a obra de Deus. O que adiantou? Não adiantou nada. Morre, não vai adiantar nada. Vamos morrer e vai ficar tudo por aí. Então nós temos que viver o hoje. Temos que viver o hoje. Natália. Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Atos 20, 35. É mais bem-aventurado dar do que receber. Tem uma passagem, né, que diz que vamos dizer, né, que diz que quem dá aos pobres empresta a Deus. Quando nós entendemos toda essa questão que envolve a oferta, e a oferta aqui não significa só trazer dinheiro para o templo, não, tá, irmãos? Quando você ajuda uma pessoa necessitada, também é oferta. Entendeu? E eu vou dizer a vocês, Deus nunca ficou e nem jamais ficará devendo ninguém. Em hipótese alguma. Tá? Você vê que quando você honra a Deus, nós lemos lá em Provérbios, o que acontece? Em Provérbios 3, lá que nós lemos. Quando nós honramos a Deus com as nossas finanças, o que acontece com o nosso celeiro? Transborda. Veja, tudo o que temos é de Deus. E Deus não aceita ficar devendo um favor a ninguém. Deus não fica devedor a ninguém, ainda que não seja. Tudo pertence a Ele. Tudo é dele. Mas para que ninguém diga, eu dei e agora fiquei na pior. Isso nunca vai acontecer, porque Deus não aceita. Não é eu que estou dizendo. Isso é um princípio bíblico. Pastor Denis, tem um ditado popular que eu concordo com ele. Quem dá o bom empresta a Deus. Eu concordo com esse ditado porque tem um fundo de barganha. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. A questão aí não é um fundo de barganha. A questão é um princípio divino. Foi o que eu acabei de falar agora. Deus não fica devendo nada a ninguém. Quando nós honramos a Deus,
que acontece com o celeiro? O senhor está entendendo qual é o princípio? Então, se uma pessoa honra a Deus, por exemplo, ele vai honrar a Deus ajudando alguém necessitado, não por barganha. O princípio aqui não é a barganha. Uma pessoa se comove e vai ajudar. Ele está honrando a Deus com os seus recursos. O que vai acontecer com o celeiro dele? Biblicamente falando. Então não se trata de barganha. A não ser que a pessoa que estiver fazendo isso, estiver fazendo por barganha. Mas aí já não é o princípio bíblico. Se ele fizer assim, ele está errado. Não é o dizer que está errado. É se a pessoa fizer por barganha, é que estará errado. Mas o princípio está correto. Quem honra a Deus, o seu celeiro transborda. Deus jamais ficará devedor de qualquer pessoa que seja. E isso nós estamos vendo, alguns versículos bíblicos que estão nos mostrando isso. Malaquias, capítulo 3, versículo 10 e 11. Eu vou pedir para o presbítero Edson ler. Malaquias, capítulo 3, versículo 10 e o versículo 11. Malaquias 3, 10, 11. Perdoa que eu abri me quer. Malaquias 3, 10, 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Versículo 11. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Alguém que não entenda de cosmovisão bíblica pode argumentar assim: aqui, está aqui a barganha. Deus está barganhando com o povo. Trago o dízimo e fazer prova se eu não vou abençoar. Parece barganha? Cansei de ver pessoas ensinando como barganha. Mas não é barganha. Deus está relembrando a eles um princípio bíblico, um princípio divino, que é o princípio do honrar a Deus e o celeiro transbordar. É disso que está se tratando, porque o povo, naquela época, não estava dizimando, não estava ofertando, e quando faziam, vocês podem ler o livro do profeta Malaquias, quando eles faziam, pegavam as ovelhas doentes, gado doente, cego, manco, coxo, e traziam para poder ofertar, e o Senhor vai dizer: eu não aceito, eu não recebo essa oferta. Está escrito lá, é só vocês lerem, são 3 capítulos aí, leiam desde o começo. O povo trazia o pior, e Deus diz: não adianta trazer. Está escrito lá: eu não recebo, eu sou o Senhor. O profeta, sendo usado por Deus, ainda vai perguntar: pega essa ovelha defeituosa e oferece ela de presente para o governador, vê se ele vai aceitar. Por que para mim vocês trazem o pior? Já pararam para pensar nisso? Às vezes nós vamos numa festa de aniversário, olha que coisa tremenda, nós vamos em uma festa, nós queremos agradar alguém, vamos comprar um presente. Você vai na loja de R$1,99 e compra uma coisa de R$1,99, ou você compra uma coisinha melhor para agradar a pessoa? Na maioria dos casos, de acordo com a condição, nós vamos tentar agradar. É verdade ou não é? Vamos tentar agradar com uma coisa melhor. E por que para Deus é o resto? Esse é o princípio bíblico que está
estava acontecendo aqui em Malaquias. E ele ainda faz esse questionamento ao Marquinhos. Pega essa ovelha que vocês estão trazendo aqui para mim, oferece ela para o governador. Vê o que ele vai falar na cara de vocês. Se vocês não fazem isso com o homem, por que vocês fazem isso comigo, que sou o Senhor dos céus e da terra? Então, existe um princípio aqui. Então, eles estavam ofertando mal, não estavam dizimando, muitos não estavam trazendo dízimos e ofertas, e a obra de Deus estava abandonada. Então ali há uma conclamação para a nação judaica, a nação israelita, para que eles atentassem e relembrassem do que significa honrar o Senhor com recursos financeiros, no caso, dízimos e ofertas. E o Senhor lembra eles: tragam, me honrem e façam prova se vocês não vão ver se cumprir a palavra na vida de vocês. Não se trata de barganha, e a gente vê esse texto ser mal interpretado. Se você fizer, você pode fazer prova com Deus. Você não precisa de fazer prova com Deus. Se você fizer prova com Deus, ali se trata de uma hipérbole, de um exagero. Se você fizer prova com Deus, significa que você deu por barganha. Vocês estão conseguindo entender? Você honre a Deus porque Ele é Deus, porque Ele está no trono, porque como nós vimos lá em Deuteronômio, Deuteronômio 8:18, porque quem nos dá todas as coisas é Deus. Por isso nós o honramos. Nós já estamos bem próximos de encerrar. Nós vamos ler aqui uma última passagem, 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 8. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 8. Versículo 6 e versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 e o versículo 8. Jazu, deixa aberto em 1 Crônica 29. A gente encerrar. Pode ler. E isto afirma: aquele que semeia pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então, outro princípio bíblico, lei da semeadura. Ora, essa lei é válida para tudo. Uma lei divina. Tudo que se planta, se colhe. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: quem semeia pouco, pouco ceifará. Quem semeia muito, muito ceifará. Não é, preste bem atenção aqui, não é questão de barganha. É uma questão de constatação de um princípio bíblico, divino e eterno. Vamos lá, nós somos mordomos, sim ou não? Mordomia cristã é uma outra doutrina. Tá? Um dia nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso. Nós somos mordomos. Sabe o que isso significa? Nada do que nós entendemos que é nosso, na verdade é nosso. Isso é mordomia. Nós somos despenseiros, a Bíblia vai dizer isso, é mordomo. O que é isso? É um administrador. Você toma conta para alguém. Quem é esse alguém? É Deus. Então, quando nós entendemos que nós somos mordomos, e o que nós temos não é nosso, é de Deus, então nós estamos apenas administrando para o Senhor. Vamos lá. Eu tenho 2 mordomos, só para vocês entenderem a metáfora. 2 mordomos. Um mordomo administra mal o recurso que eu deixo com ele. Eu deixo um negócio para ele administrar e ele está administrando mal.
o negócio não vai para frente, não prospera. E eu tenho um outro administrador que administra muito bem. O negócio está rendendo, está crescendo, está prosperando, está dando lucro, está dando resultado. Em quem eu vou investir recursos? Oi? Irmãos, esse princípio é bíblico. Somos mordomos, somos despenseiros. Se somos mordomos, tudo que temos é de Deus. E se administramos mal, não tem um porquê Deus, que é um ser infinitamente mais inteligente do que nós, fazer algo que nem eu faria. Por que eu vou colocar recursos na mão de uma pessoa que está administrando mal? Eu não colocaria. Por que Deus vai colocar? Então, muitas vezes, nós temos que entender também, olhando desse ponto de vista, da mordomia cristã. Então, o apóstolo Paulo vai falar, quem planta muito, colhe muito. Sabe por quê? A pessoa que está com a mão aberta, honrando a Deus com esses recursos que ele tem, é uma pessoa que já entendeu que esses recursos não é dele. O que vai acontecer na vida dessa pessoa? O fluxo da bênção de Deus, aqui eu estou falando de bênção financeira mesmo, prosperidade, e todo tipo de prosperidade, não só recurso financeiro, vai ser maior na vida dessa pessoa. Isso não é barganha, não é teologia da prosperidade, isso é teologia bíblica, tá? Não se trata de barganha, se trata de entender o princípio bíblico. Para poder encerrar, o princípio fundamental da ofertas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, do 14 ao 18, o Jazube vai ler. Preste bem atenção, nós já vamos encerrar. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre este desejo no nosso coração de teu povo e mantém o coração deles leal a ti. Irmãos, guardem essa passagem bíblica. Essa passagem bíblica praticamente é um resumo de todo o estudo que nós demos aqui. Praticamente é o resumo do que nós falamos aqui. Quem sou eu? Quem é este povo para dar alguma coisa ao Senhor se tudo vem dele? Se é o Senhor que tem nos dado tudo. Então, Davi compreendia muito bem essas coisas. E ele entendia. Então vocês veem que a postura, né, de Davi e as pessoas da sua época era uma postura de uma compreensão bem mais clara do que é que muitos cristãos possuem hoje com relação a esse assunto, infelizmente para nós. Tá? Então vocês guardem essa passagem de 1 Crônicas, do capítulo 29, do versículo 14 em diante, é o resumo, é o princípio bíblico da oferta. Leia isso em casa com mais calma, tá bom? Leia com paciência, leia, releia, para vocês poderem entender esse princípio bíblico de oferta, e tudo isso que nós falamos aqui se resume muito bem dentro desta oração
do rei Davi e que ele compreendia bem essas coisas. Até aqui deu para entender bem? Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Amém? Não? Então tá. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.